O Flamengo ainda deve construir o seu estádio? Eu que fui um defensor assíduo desse estádio, estou mudando cada dia mais de ideia e nesse vídeo eu vou explicar o porquê que eu estou mudando de ideia. Ano passado começou-se uma discussão sobre quando que ia lançar o novo estádio do Flamengo. Até então, o presidente Rodolfo Landim comprou o terreno do gasômetro, teve aquela festa, aquela comemoração, e imaginávamos de que até 2030, 2029, teríamos o nosso estádio. A verdade é que o escolhido por Landim para poder suceder ele na presidência do Flamengo acabou não ganhando. Deu entrada ao BAP com uma ideia totalmente diferente de Flamengo. E a primeira coisa que nos assustou quando o BAP chegou foi a questão do estádio. Porque o flamenguista sempre teve que escutar dos seus adversários que a gente não tinha estádio, é um time que não tem estádio, coisa e tal, mesmo fazendo festa nos estádios deles. E era uma coisa que, mesmo que a gente não concordasse, era uma coisa que incomoda a gente. É legal de nós termos o nosso espaço. E o Maracanã, a gente se sente em casa. Mas o Maracanã é do governo do estado do Rio de Janeiro. Temos que dividir a gestão com o Fluminense. Então não é nosso por completo, não tem as nossas cores. Temos muita história juntos, é verdade. É muito gostoso você no Maracanã ver o jogo do Flamengo, é muito gostoso. Mas ter o nosso estádio não seria nada mal. Quando o BAP chega, ele já vem com aquela ideia de, olha, vai ficar muito caro, eu não vou deixar o Flamengo perder performance para poder conseguir fazer esse estádio. Pode ser um passivo para o clube que pode levar o Flamengo a uma hiperendividamento e não é momento de se endividar. E tudo isso nós já sabemos, a gente já sabe disso. Mas por que eu venho mudando de opinião nos últimos dias e pensando sobre o perigo agora de construir um estádio? E a principal coisa que a gente faz é olhar para os lados. Atlético Mineiro construiu um estádio, tá à beira da falência, salários atrasados, jogadores reclamando, polêmica nas redes sociais. O Corinthians, que já faliu, mas não sabe que faliu, também um estádio muito bonito. Para mim, o estádio mais bonito do Brasil é o Anel Química Arena, mas ainda assim tem lá um passivo que precisa ser pago, além das dívidas do clube. O que significa dizer que dois adversários nossos diretos, o Corinthians e o Atlético Mineiro, estão passando dificuldades e eles têm lá a questão do estádio. Estádios muito bonitos, estéticos, novos, tecnológicos, mas que com todo o conforto que traz também a dor de cabeça. Sabe quando você quer comprar aquele carro e você fala assim, cara, se eu comprar um carro de 300 mil, eu acho que dá para poder manter. Esse carro de 300, você consegue pegar por 180, tu achou um usado. Aí você vai lá e compra esse carro. Passou uns 3, 4 meses, deu um probleminha na marcha. E aí você foi ver no seu mecânico, fala, amigo, coisa e tal, pô, preciso ver esse daqui. Irmão, eu não mexo nesse carro, é um carro importado. Leva lá no meu amigo. Você levou no amigo do seu mecânico, ele te mandou um áudio de 3 minutos e você ficou sabendo que a manutenção dessa peça do seu carro ficou em 30 mil reais. Aí você fala, cara, eu paguei 180 mil nesse carro. E agora vou ter que pagar 30 mil reais de manutenção. Olha o problema. Olha como é que você vai se endividar por você ter pego um carro muito maneiro, vai tirar onda, muito confortável, mas que na hora errada você não consegue manter. Você tem outras obrigações na sua casa. Você tem outras obrigações na sua vida. Então, o poder manter para comprar um carro ou poder construir um estádio para o Flamengo são coisas parecidas. Colocar uma dívida de 2 bilhões de reais no nosso bolso para poder ter o estádio a qualquer custo pode ser um baita tiro no pé. Aí você fala, opa, é só o Flamengo virar uma SAF, é só o Flamengo conseguir então investidores para poder comprar uma parte do Flamengo e construir estádio. Aí já entra uma outra barreira. Quem que vai ser a favor de vender porcentagem do Flamengo, 40%, 30% que seja, para poder construir o estádio? Vai valer a pena fazer uma movimentação como essa? Até porque quem é investidor sabe, o momento que vive o mundo hoje é um momento em que, como os juros estão altos nos Estados Unidos, no Brasil, todo e qualquer investidor vai querer pegar o seu dinheiro e investir naquilo que tem menos risco. E aí, quando você vai investir, vai ter lá a opção de ações, Bitcoin, fundos imobiliários e emprestar o seu dinheiro para bancos ou governos. Quando o investidor bilionário ele tem a opção de investir a 12% ao ano, a 15% ao ano aqui no Brasil, ou a 5% em dólar nos Estados Unidos, ele pensa 10 vezes antes de investir em qualquer outra coisa que tenha muito mais risco. O que significa dizer que, no momento atual do mundo, com os juros altos, investidores institucionais, pessoa física, bilionários, eles estão buscando cada vez mais investimentos defensivos. Como é que isso afeta o Flamengo? Afeta o Flamengo na situação de
como eu posso defender o meu patrimônio, eu quero defender meu patrimônio nesse momento, não quero risco porque eu tenho 10% garantido, 12% garantido ao ano, eu vou deixar meu dinheiro aqui parado, investido aqui num título público do governo brasileiro, ou vou colocar 5% mais alguma coisa lá fora nos Estados Unidos, ou vou comprar Bitcoin. Ele vai pensar 10 vezes antes de investir em coisas com muito risco. Aí, quando os juros começam a baixar, 6% ao ano aqui no Brasil, 1% nos Estados Unidos, 1% na Europa, esses investidores começam a ter mais vontade de investir em coisas arriscadas, porque ele quer rentabilizar o dinheiro dele, ele quer colocar o dinheiro dele em coisas que dê dinheiro. E aí começa o pessoal a querer comprar empresa que não dá lucro, né? As famosas startups. Ah, eu tenho uma ideia de uma empresa que vai fazer a gestão de condomínio de 50 prédios no Leblon. E aí eu recebo 2 mil por mês de cada um, não sei o que, coisa e tal. E daqui a 10 anos vai valer 1 bilhão. E aí o cara vai lá e acredita numa história dessa. Ele é investidor, coloca lá um dinheiro, investe, vem com o conhecimento dele de negócios, investe naquela empresa ali, e aí começa a ganhar rentabilidade, não de lucro, mas do equity, que é o quê? É o valor da empresa. Mas essa conversa de equity, ela acontece muito, sabe quando? Quando os juros estão baixos. Quando está 15% ao ano, não é hora de investir em empresas que podem dar certo. É hora de falar assim, opa, qual empresa que é a prova de crise? É essa daqui, porque os juros tendem a fazer as empresas sangrarem como um todo. Lá fora, a mesma coisa. 5% em dólar é muita coisa também. Faz com que as empresas se endividem cada vez mais. Aonde que entra o Flamengo de novo nessa situação? O Flamengo vai pegar dinheiro emprestado com quem? Para poder fazer esse estádio de 2 bilhões de reais. Os juros acumulados em cima do pagamento, todo esse dinheiro nesse momento, na atual economia global, é um risco muito grande para o Flamengo. Se fosse 2018, eu falava assim, cara, 2018 dá para poder construir o estádio, dá para você construir. Óbvio, na realidade do Flamengo daquela época, não daria. Mas por quê? Tem que entender também, quando você vai fazer um empreendimento desse tamanho, você precisa entender o contexto econômico. O Brasil não está bem, a gente sabe disso, né? Diversas polêmicas financeiras que está tendo nesse atual governo, isso faz com que vai afetar o bolso da galera e principalmente dos clubes. O que significa dizer que não é o momento de construir o estádio. E é com dor no coração que eu falo isso, porque eu queria muito ver o estádio do Flamengo. Se me falasse assim, olha, por 300 mil vai ser a cadeira cativa de 5 anos do Flamengo. Cara, eu ia fazer um esforço de ter a cadeira cativa. Eu ia dar meu jeito, mas eu ia tentar comprar uma cadeira cativa para poder ter um assento no novo estádio do Flamengo. Agora, é o momento de construir estádio? Porra, não é, mano. Não é. Não é porque a questão econômica global, nacional, é um grande impeditivo para o Flamengo construir hoje esse estádio. Se você me fala assim, cara, você vai conseguir dinheiro barato no mercado para poder investir nele, sem que o Flamengo vire SAF, sem vender o Flamengo e consiga ali ir pagando durante 15 anos esse estádio a uns juros baixos, beleza. Mas a 15% não se brinca. A 10% também não se brinca. Se tivesse 5%, vai. Beleza. Tem organização, tem dinheiro? Tem. Maravilha. Mas pelos próximos 2 anos aí, o ideal é que o Flamengo se concentre em fazer o que está fazendo muito bem com o BAP. Contratar jogadores de ponta que queiram vir para o Flamengo, que tem ainda mercado na Europa, para poder vir para o Flamengo, fazer o seu nome e voltar para a Europa muito mais caro do que foi comprado e ganhar títulos aqui no Mengão, fazendo com que a marca desse clube maravilhoso seja entregue para todos os cantos da terra. Vamos ver o que vai acontecer. Torço para que tanto a economia brasileira melhore, quanto os juros americanos caiam e que o Flamengo vença tudo. Se isso acontecer, podemos aí ter o estádio do Flamengo o mais rápido possível. O que você acha? Falei alguma besteira aqui? Discorda de mim? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que assim que você comentar, eu irei te responder. Fico por aqui, aquele abraço e tchau.